Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. A quarta-feira de futebol foi dramática para boa parte dos times grandes do Brasil que entraram em campo, seja pela Copa do Brasil, Libertadores ou Recopa Sul-Americana. A gente começa pelo caso do Botafogo. A fragilidade defensiva do time voltou a aparecer e custou caro dessa vez. Contra o ABC, no empate em 1-1. As falhas que são recorrentes nesse início de temporada deram as caras mais uma vez e resultaram na eliminação da Copa do Brasil. Detalhe é que o Botafogo vinha perdendo por 1-0 desde o início e conseguiu o empate apenas aos 57 minutos do segundo tempo. O último lance do jogo, depois de uma cobrança de escanteio. Nos pênaltis foi muito mal e perdeu por 4-1 para o ABC, que está garantido na terceira fase da competição. Esse foi o 7º jogo seguido em que o Botafogo sofreu ao menos um gol. A última vez que a defesa não foi vazada foi em um 0-0 contra o Bangu, há mais de um mês, em 13 de março pela Taça Guanabara. Desde então, levou 9 em 7 partidas. Ainda pela Copa do Brasil, quem passou foi o Cruzeiro e garantiu 1,7 milhão de reais na conta. Além disso, tem agora uma sequência de 4 vitórias seguidas na temporada. No entanto, o triunfo por 1-0 sobre o América de Natal, na Arena das Dunas, ainda deixou claro que resta ao Cruzeiro uma atuação de brilho. Claro, ainda estamos no início da temporada e essa situação almejada pelo torcedor e pelo técnico Felipe Conceição chegará com o tempo, se o trabalho for continuado e os resultados positivos forem mantidos. Nesse momento, a prioridade, como ressaltou o treinador, é buscar uma sustentação do trabalho e um time ideal para a sequência da temporada. Aliás, é inclusive curioso observar o início de temporada de Vasco, Botafogo e Cruzeiro, especialmente porque esses três grandes vão jogar juntos a Série B e têm apresentado, pelo menos nesse início, problemas para montar a equipe ideal que vai disputar a segunda divisão. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Vasco, mas antes vamos falar sobre o Palmeiras, que de novo perdeu nos pênaltis. Quase tudo que o Palmeiras mostrou de positivo no domingo contra o Flamengo faltou na partida desta quarta contra o Defensa e Justiça. Se o Verdão teve ótima atuação na Supercopa, a equipe de Abel Ferreira deixou muito a desejar na Recopa, em mais uma decisão que teve o mesmo fim. Derrota palmeirense nas cobranças de pênalti após revés por 2-1 no tempo normal. O jogo que foi uma emoção antecipada da fase de grupos da Libertadores, que vai levar ao encontro de novo Palmeiras e Defensa e Justiça, além de Universitário do Peru e Independiente Del Valle do Equador. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Del Valle, que eliminou o primeiro brasileiro da Libertadores de 2021. Antes, falar sobre Abel Ferreira, que se disse culpado pelo vice na Recopa, após o Palmeiras ficar a menos de um minuto da taça, nas palavras do técnico. Ao abrir a entrevista coletiva após a partida, o treinador lamentou o fato de o jogo de volta não ter sido no Allianz Parque. O técnico português afirmou que no futebol, ainda mais no Brasil, é preciso encontrar culpados, e dessa vez o culpado foi ele. Palavras fortes aí de Abel Ferreira após um novo vice-campeonato. Agora sim vamos falar sobre o Grêmio. Após testar positivo para a Covid-19, Renato Portaluppi não estava à beira do campo na derrota por 2-1 do Grêmio para o Independiente Del Valle. Mas o impacto da eliminação precoce na Libertadores recai sobre o treinador e sob forma de pressão crescente, capaz de ameaçar a sua continuidade no cargo. O técnico é alvo de cobranças e contestações internas e externas, tanto que a diretoria gremista terá uma reunião extraordinária nesta quinta, com o tópico em pauta: a saída ou não de Renato Gaúcho. Os integrantes divergem cada vez mais
sobre a permanência do treinador. O Grêmio, que nunca havia sido eliminado antes da fase de grupos da Libertadores, desta vez não passou da pré e foi eliminado por um placar agregado de 4-2 para o Independiente Del Valle, que vai para o Grupo A. Hora de falar sobre Liga dos Campeões da Europa. Semifinais estão definidas. Ontem, Liverpool e Real Madrid ficaram no 0-0 e o Real se classificou pelo jogo de ida, em que venceu por 3-1. Já o Manchester City voltou a vencer por 2-1 o Borussia Dortmund e também garantiu sua classificação. Agora, nas semifinais, se enfrentam Paris Saint-Germain e Manchester City. Primeiro jogo marcado para o dia 28 desse mês, no Stade de France. A partida de volta é no dia 4 de maio. Já o Real Madrid encara o Chelsea, jogo de ida no Santiago Bernabéu, e volta no dia 5, no Stamford Bridge. Hora de falarmos de clássico, de falarmos de Flamengo e Vasco, que entram em campo hoje às 19 horas, no Maracanã, e se enfrentam pela primeira vez na temporada de 2021. Já classificado para as semifinais, o Flamengo pode assumir a liderança isolada do torneio. Com um jogo a menos em relação ao Volta Redonda, o time tem 19 pontos e precisa apenas de um empate para se igualar ao Voltaço. A equipe rubro-negra leva vantagem nos critérios de desempate. A situação do Vasco é diferente. Na 8ª posição com 10 pontos, o time será eliminado da competição em caso de derrota. Se vencer, sobe para 13 e fica a 3 pontos da zona de classificação para as semifinais. O empate também pouco adianta para o Vasco, porque a situação ali de desempate ficaria ainda muito complicada. É jogaço, vale muito para os dois times, especialmente por conta da rivalidade. Inclusive, o Flamengo leva a campo time completo. Rogério Ceni falou que é um preparo para a Libertadores da próxima terça. Já no Vasco, Marcelo Cabo disse ter o time ideal para a temporada em mãos. Detalhe ainda sobre esse jogo é que envolve toda uma polêmica sobre aquele adiamento de quarta para quinta pedido pelo Flamengo, não comunicado ao Vasco. Enfim, polêmicas à parte, teremos um jogão e é isso que todos esperamos. Amanhã eu te conto como foi esse jogo e muito mais. Para você um forte abraço, Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM, em todas as plataformas.